O mercantilismo foi o conjunto das práticas econômicas centralizadas no comércio e marcadas pela intervenção do Estado absolutista na economia. Teve seu início após o declínio do feudalismo, que reinava na maioria dos estados, e com o surgimento dos comércios na Baixa Idade Média. Com o poder centralizado no rei, surgiu a necessidade de aumentar o autoritarismo e, consequentemente, surgiram as expedições marítimas com finalidade comercial, para a importação e exportação de produtos, um pilar para o mercantilismo. É impossível citar o mercantilismo antes mesmo de falarmos do absolutismo, que teve início no século XVII com o Rei Sol, mais conhecido como Luís XIV. O absolutismo nada mais é que o controle total do rei sobre o reino, e isso também obteve efeito no mercantilismo, pois toda a economia gerada no reino era de posse do rei e controlada de alguma forma por ele. Mas vamos ao que importa, o metalismo, uma prática mercantilista. O metalismo é o acúmulo de metais, tais como ouro, prata, entre outros, dentro do reino. Esses metais podiam ser obtidos através de mineração e exportação. Mineração era considerada uma forma direta e exportação de uma forma indireta, que mais tarde seriam usados como métodos de troca. Nos séculos XVI e XVII, os países que optaram pelas práticas metalistas concentraram as riquezas nas sombras do rei, já que a maioria das vezes o rei não permitia a saída dos metais e só permitia a compra e venda dentro do seu país. O metalismo foi adotado por diversos países naquela época, o que trouxe a ideologia de quem obtinha mais metais tinha o maior poder. A maior riqueza era assim, só que não da maneira que imaginavam. Vamos falar da Espanha. A Espanha foi um dos países que mais extraíram ouro nessa época, por isso que eram importantes as colônias, tanto para a extração dos metais quanto para a extração de matéria-prima, para a venda de mercadorias. A Espanha acreditava que por dominar muitas colônias, teria as riquezas por muito tempo. Não foi bem o que aconteceu. A Espanha começou a comprar mercadorias de maneira descontrolada, o que ia contra a ideologia do mercantilismo, que dizia que a exportação era mais importante que a importação, que quem vendia recursos obtinha mais recursos. O reino inglês, que seguiu essa etapa, havia se tornado um estado exportador e vendia suas mercadorias para o reino espanhol. Acabou que no final quem obteve a riqueza espanhola foi o reino inglês, pois a Espanha importava mais do que exportava, gerando lucro para a Inglaterra. Mas os únicos jeitos de acumular as riquezas não foram por extração e comércio. Outro método de obtenção de produtos surgiu por fanatismo à riqueza. Esse método foi chamado de pirataria, que consistia em furtar navios cargueiros que carregavam ouro e mercadorias. Isso ocorria de maneira simples. Uma embarcação inglesa ficava sobre o rio Tâmisa e furtava as cargas espanholas que teriam destino à Inglaterra.